A Rádio Petroleira apresenta Programa Onda Verde Petroleira. Uma vida melhor é possível. Pois é, estamos ao vivo em tempo real e a partir de agora, internautas, navegantes, você está ao vivo com o programa Onda Verde Petroleira, porque um mundo melhor é possível. Participa sempre comigo o companheiro Davi Ribeiro, da ONG Sentinela Ambiental, na qual a gente vai começar já esse programa falando sobre o grande projeto que o Davi elaborou e é o carro-chefe da ONG Sentinela Ambiental, que é o projeto Diga Não a Fogos e Balões. A gente já esteve conversando, falando um pouco en passant, do projeto de uma maneira bastante rápida, mas nesse programa de hoje a gente começa falando um pouquinho mais deste projeto que foi apresentado para a comunidade no dia 26 de janeiro, no Fórum Social Mundial de 2008, a qual a ONG participou. Eu gostaria que você falasse, Davi, um pouquinho dessa participação, como é que foi a participação da ONG no bojo do Fórum Social Mundial 2008, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na terra do Flamengo, e você estava lá fazendo uma interação. Quero que você diga um pouquinho como você viu a realização como um todo, como foram as interações, o que você percebeu desse evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, por favor. A princípio a gente tem que mais agradecer as parcerias, como nós estamos tendo agora com o Sindipetro, e que nos favoreceu, inclusive na feitura do jornal, na confecção do jornal, que falava sobre o fórum, e foi muito importante, é sempre bem-vindo essas ações, pena que é uma vez por ano, e a gente precisa ter essas ações quase que pertinentes dentro do bairro, até para ter mais sociabilização com os vizinhos, com os trabalhadores, com as pessoas interagidas, as pessoas que queiram estar ligadas junto à qualidade de vida, ao meio ambiente, e a gente precisa estarmos juntos. O fórum, a princípio, para a ONG foi muito bom, porque a gente fez várias interações e pudemos participar também com a parte de filmagem, algumas fotos, para colher um material para passar nas escolas, em outras ações e outros segmentos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa interação com a criançada. É importante essa interação e isso você já vem fazendo há bastante tempo, não é agora, não é desse projeto, não é dessa vez que você está inaugurando essa relação, não. Você já trabalha isso com bastante tempo. Já é bastante Eu queria que você falasse um pouquinho dessa interação, como vem acontecendo, por exemplo, a interação do projeto nas escolas em si, diretamente com a criança, com o aluno. Nas escolas o que a gente pretende é sempre mostrar a realidade do que temos que fazer, o que vamos esperar para frente, Porque o embate, o bombardeio de mídia, televisão e alguns informes não é tão real quanto a gente imagina. E aí a gente espera que nas escolas a gente consiga convocar, assim, maior número de alunos para uma visão, para uma frente que a gente possa disputar o interesse da criançada, dos adolescentes, voltado para esse desenvolvimento sustentável que todo mundo apregou aí. Por exemplo, eu estou recebendo aqui uma informação, que daqui a pouquinho eu vou ler a notícia, de que ONGs vão discutir aí com o Ministério do Meio Ambiente ações de combate ao desmatamento. E aí não dá para desvincular esse tipo de ação com o trabalho que você vem fazendo, já que os balões são fatores aí de desmatamento. Como você sempre diz aí, um balão leva 15 minutos para queimar uma árvore que levou 30 anos para nascer, Então, tem alguma coisa a ver? Você quer acrescentar alguma coisa, Davi, nesse caso aqui dessas ONGs? Como é que você vê isso? Eu acho que tem que ser isso mesmo, Porque o desmatamento, ele é pernicioso à medida que ele tira vários ecossistemas daquele ambiente onde vai ser desmatado. A umidade, o clima, a água, E depois vai botar o quê? Boi, capim e a mão de obra. Pelo menos com a floresta você tem a coleta de semente, você tem a proteção dos mananciais,
e aí, né, o solo fértil sem o carreamento para dentro do leito dos rios, e é pernicioso, de fato, né, porque muda a instância climática, todo o direcionamento ambiental. Perfeito. Eu gostaria também de compartilhar com os nossos navegantes, com os nossos internautas, a presença do nosso convidado de hoje no programa Onda Verde Petroleira, que é o gestor ambiental e ecologista Sérgio Ricardo, fundador e membro aí do Fórum de Meio Ambiente e Qualidade de Vida do Povo Trabalhador da Zona Oeste e da Baía de Sepetiba, e também da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Seja bem-vindo, Sérgio Ricardo, que também é um grande amigo aí de longa data, aí, um militante, né, tem um trabalho aí bastante respeitável na área ambiental. Seja bem-vindo, gostaria que você, né, chegasse aí ao nosso programa, por favor. É uma satisfação lhe encontrar novamente, Candal, aqui na Web Rádio do Sindicato. Saudação também ao Davi, que está fazendo um trabalho importante de educação ambiental. E eu acho muito importante que a informação ambiental ela seja apropriada pelos movimentos sociais, porque o que as comunidades que são afetadas pela poluição mais sofrem é com a ausência da informação. Os riscos ambientais. Por exemplo, nós temos os estudos de impactos ambientais, que em geral são feitos de forma bastante superficial, e esses riscos que afetam não só o meio ambiente, mas afetam também as populações, no caso das fábricas, afetam os trabalhadores, né? No caso de substâncias perigosas, tecnologias de risco, essas informações elas são escondidas. E, infelizmente, o poder público, através dos órgãos ambientais, fazem questão de omitir essa informação. Então, acho importante a rádio estar debatendo esses temas. É uma oportunidade de informar a população. A gente vinha conversando com o Davi aqui da importância de se fazer um trabalho de conscientização, principalmente com as crianças, né? Partindo aí do princípio de, né, que o trabalho dele vem sendo desenvolvido sempre com essa perspectiva de levar às escolas, né, o projeto de não soltar balões e tal. Eu acho que a gente pode estar começando a trabalhar o nosso programa de hoje também com essa perspectiva. A gente trabalhou num programa anterior trazendo 2 educadores, 2 professores para falar, né, dessa relação entre a educação, né, e o meio ambiente, a educação ambiental. E eu acho, Sérgio, que isso é uma permeabilidade perene, né, dentro do ambiente, né, do militante do meio ambiente, dos ecologistas, como é o seu caso, como é o caso do Davi. Eu gostaria de saber como é que você vê, como é que é a tua leitura, enquanto ambientalista, dessa questão, Sérgio, da educação ambiental vir do berço mesmo, né, do micro familiar, do ambiente familiar, de como é que a gente pode estar, de alguma forma, levando à nossa sociedade essa relação de que se a gente não tentar dar um exemplo dentro de casa, a gente não vai conseguir ir muito longe, né, porque a infância é o comportamento a médio e longo prazo, na verdade, do cidadão. Olha, eu concordo com isso, porque, por exemplo, o movimento ambiental brasileiro tem uma característica. Ele nasce, Candal, em geral, a partir de questões locais, questões pontuais, né? Ou seja, é um grupo de moradores que estão sendo prejudicados pela poluição de uma fábrica, ou um empreendimento imobiliário que vai devastar uma floresta, ou suprimir uma área de lazer. Então, a partir dali, essa é uma característica singular do movimento ambientalista do Brasil. Surge uma associação, um grupo ambiental, uma associação de moradores, enfim. E com o tempo essas pessoas vão observando que aquele problema específico, que às vezes era de uma comunidade ou de um bairro, tem a ver com o problema da cidade, do estado, do país e em última instância, com o problema ambiental global. Tá? E aí a questão da educação ambiental ela é muito importante, porque na prática, essa tomada de consciência já é parte do processo educativo, né? E toda a resistência, a mobilização que esses grupos locais têm que fazer para impedir os grandes impactos, né? Também é um processo pedagógico, um processo educativo, né? Que não é quando a gente fala da educação ambiental, lógico que tem educação ambiental formal, na rede escolar, e que tem avançado muito, porque você veja as crianças hoje,
em muitas escolas, desde cedo, já estão tratando da questão ambiental. Quer dizer, por outro lado, o professor ele não tem esse incentivo, né? Nós temos lei de educação ambiental, mas o professor, em geral, não tem infraestrutura para desenvolver essa educação ambiental. Então, nós podemos falar de uma educação ambiental formal, na rede escolar, mas também essa educação cidadã, que eu queria destacar, né? Hoje mesmo eu tive uma notícia, me ligaram de Mangaratiba, um grupo de jovens e tal. Olha, nós formamos um grupo ecológico aqui, vimos umas matérias, estamos preocupados com a situação das praias de Mangaratiba, formamos um grupo. Eu falei, olha, aí tem pescadores organizados, tem outros grupos ambientais, tem grupos comunitários, vocês têm que se juntar para atuar junto. Então, eu destacaria a educação ambiental nesses dois aspectos. O aspecto formal, na rede escolar, enfim, que eu acho que é uma coisa que precisa avançar cada vez mais, mas também a educação para a cidadania, que nasce exatamente da organização popular contra os impactos ambientais. Perfeito. Agora, passando a bola um pouquinho aqui para o Davi. Davi, tem um outro contexto também, que é a questão que a gente ouve muito agora, o termo responsabilidade social, né? As empresas, enfim, o meio corporativo está usando muito isso, talvez até como um marketing avançado, enfim, eu não sei bem isso. Agora, dá para se pensar responsabilidade social sem casar isso com a responsabilidade ambiental, na tua opinião? Não, porque justamente é por causa disso que se vê antigamente, né, há uns 20, 30 anos atrás, as fábricas poluíam bem mais. E seus empregados internamente também sofriam bem mais, né, com risco de mutilação ou de gases dentro da câmara da produção. E aí, com isso, as empresas começaram a ter baixa, né, dentro da sua linha de produção com seus funcionários. Aí eles começaram a perceber que tinha que empregar psicólogos, pessoal de recursos humanos, e isso, médicos, saúde, essas coisas todas. Aí viram que tinha que mudar o estilo disso. Aí, para criar esse marketing, que agora é a moda de sustentabilidade, né? Antes era agilização e vários outros pontos, outras palavras, vem de encontro à necessidade da produção, para melhorar a produção, para não ter a baixa dos respectivos humanos, fazer esse chavão aí do responsabilidade social, que participa junto a responsabilidade ambiental, para somar, que dá um delta X, que dá a tal da sustentabilidade. Os funcionários trabalham com um ambiente mais limpo, menos poluído, e em contrapartida também tem a questão ambiental que faz o marketing da empresa. Isso é bom que chega mesmo, né? Porque aí a gente vai ter como, lá na frente, ter um ganho de qualidade, tanto intramuro e extramuro das indústrias, das fábricas, e diminuindo o impacto junto à vizinhança do entorno, que geraria aí, no caso, a responsabilidade social da empresa. Agora, Sérgio Carlos, por exemplo, dá para pensar a responsabilidade social sem política ambiental? Não, de forma alguma. Isso eu acho que é importante esclarecer. Muitas empresas, ainda hoje, fazem filantropia utilizando a marca de responsabilidade social e ambiental, né? E também tem muito marketing, muito marketing. A gente vê na televisão grandes empresas, por exemplo, Aracruz Celulose, que é devastadora do nosso país. Vale do Rio Doce. Com suas monoculturas. E está na televisão... Deserto Verde, reproduzindo aí o Deserto Verde. Exatamente, reproduzindo o Deserto Verde, que infelizmente foi aprovado uma lei aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí, Candal, essa mesma empresa tem uma criança lá soltando pipa, sorrindo, uma floresta toda verdinha, colocam importantes artistas populares, né, pagos com cachês para dizer que eles têm responsabilidade ambiental. Isso é picaretagem, tá certo? O outro exemplo é a Vale do Rio Doce. Tem até um anúnciozinho que a Vale vai saindo árvore para tudo quanto é lado. A Vale, se sair, vai ser o maior deserto verde da América Latina. O que está acontecendo na Vale do Rio Doce, JB fez matéria essa semana, é o seguinte, por exemplo, a Vale do Rio Doce no estado do Rio de Janeiro, aqui na Baía de Sepetiba, está promovendo uma mega dragagem, autorizado pela irresponsável FEEMA, que é o nosso órgão ambiental, com a omissão do IBAMA, e agora o JB publicou na segunda-feira. Nós conseguimos, depois de 5 meses, um parecer
um laudo técnico do Ministério Público que mostra que sequer a licença ambiental está sendo cumprida. Agora, hoje, quer dizer, a Vale é uma das maiores empresas do país, né? Então, e tem uma política de responsabilidade social muito forte, muito agressiva. Agora, muita propaganda, mais propaganda. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu tenho uma visão muito crítica em relação a isso. Inclusive, nesse artigo aqui, no boletim do PAX, eu estou refletindo um pouco sobre essa questão, né? Eu tenho chamado que essas políticas de responsabilidade social, Candal, é uma espécie de um museu de velhas novidades, né? Um cheiro de déjà vu, né? Exatamente. Em muitas delas, em que aspecto? Primeiro, as grandes transnacionais que estão disputando o mercado global, elas precisam, para vender os seus produtos, elas têm que ter essas certificações. É a ISO 9000, é a ISO de segurança, a ambiental e a de responsabilidade social, que é a DS 8000. Tá? Então, com isso, é a forma que eles disputam no mercado internacional, de forma feroz, inclusive criando problemas para as outras empresas na disputa, na venda do produto final. Então, esse sucateia um mercado nacional com as empresas nossas, né? Exatamente. Aí o que está acontecendo? As nossas empresas aqui, que não têm essas facilidades todas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, junto com a ThyssenKrupp, alemã, recebeu 1 bilhão e 400 milhões do BNDES para jogar lama nos pesqueiros na Baía de Sepetiba. Tem 3 mil pessoas sem trabalho lá. Agora, ao mesmo tempo, as nossas empresas aqui e os trabalhadores, como esse setor da pesca, o agricultor, tem muita dificuldade e é quase impossível acessar recursos, por exemplo, do BNDES. E aí, olha que coisa interessante. Um dos argumentos que eles utilizam para receber o recurso do BNDES, por exemplo, é exatamente a política de responsabilidade social e ambiental. O chavão. É o cartão de visita. Olha, eu tenho política de responsabilidade ambiental. Isso abre os cofres do banco. Então, é uma coisa injusta. Né? É injusto. Eu acho que porque de social não tem nada, né? Porque não ajuda nem o pequeno, nem o médio, produtor, agricultor ou pesqueiro, né? Ou pescador, né? E esse povo acaba indo por bolsões de miséria, enfim. Favelização. E o que eu queria destacar até do que o Davi falou é o seguinte, eu vejo o seguinte, que essa, digamos, a redução, por exemplo, de acidente de trabalho em vários setores e de mortes, e o caminhar para uma ecologia do trabalho tem muito a ver com as lutas sindicais. E, principalmente, com as comissões internas de proteção as CIPAs. a acidente, as CIPAs. Né? As CIPAs, há mais de 10 anos, algumas delas estão debatendo a questão do meio ambiente, e não apenas o meio ambiente externo, mas a questão das condições de trabalho, etc. Tal. Que eu acho interessante, porque o sindicalismo não pode... de fábrica, né? Exatamente. O sindicalismo não pode apenas defender aumento do índice de insalubridade, que na verdade tu está vendendo a saúde do trabalhador. Nós temos que lutar, eu acho que no meio social, no movimento social, principalmente por mudanças tecnológicas, por conservação... dispositivos de segurança. E sabe uma outra questão, Candal? A questão da conservação de energia. As nossas empresas são extremamente perdulárias, é como se a energia desse em galho de árvore, que fosse infinita, caísse do céu, chuva. Como se fosse infinita, e não é. Nós estamos vivendo uma crise energética, não só no Brasil, mas a nível mundial. Outra questão que eu acho importante, nós temos que fazer um enfrentamento com determinadas tecnologias que estão matando os trabalhadores. Está aí o benzeno, está aí o amianto. Os sindicatos têm uma campanha forte no Brasil em relação à questão do benzeno, para abolir o benzeno do processo industrial. E também eu acho importante que os sindicatos se articulem com as comunidades afetadas. Porque onde tem uma grande empresa poluidora, tem trabalhador contaminado e população no entorno doente. Isso é uma contabilidade que é indiscutível. Então, eu acho importante. Aliás, nos anos 80, foi isso que fez o movimento sindical na Europa se fortalecer. No momento em que
os partidos de esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista, enfim, os partidos de referência de esquerda foram ao poder e caíram nas suas contradições, e o movimento sindical estava muito atrelado a isso, se esvaziou, só retomou a representação popular no momento em que fez a aliança do movimento sindical com as mulheres, as comunidades do entorno dessas fábricas, e a luta ecológica foi uma questão central dessa retomada. Quer dizer, vinculando saúde do trabalho, direitos trabalhistas e condições de qualidade de vida, condições ambientais. Ô, Davi, por exemplo, como é que você poderia inserir, né, a responsabilidade do trabalhador em si, né? Porque a gente fala, né, o ambientalista, né, militante ambientalista, no teu caso, no caso do Sérgio, do companheiro Sérgio, já tem uma predisposição natural para ir para o embate, né, para a briga do dia a dia, do cotidiano, do meio ambiente. Agora, como é que você vê, por exemplo, o trabalhador? Você tocou muito bem nessa questão sindical, né, enquanto instituição, mas já não está mais no que na hora também do trabalhador, do homem simples, do cara, entendeu, que está na base, que está ali no chão da fábrica, tem um pouquinho mais de responsabilidade também com a lida do meio ambiente, não ficar esperando só que a militância, né, o pessoal mais avançado tome conta dessa briga, tome frente dessa briga? Como é que o homem simples pode também estar trabalhando aí nessa luta com relação à melhora da relação com o meio ambiente, Davi? Ô Candal, o negócio é o seguinte, a gente tem que ser mais tranquilo, ético e transparente, né? Você há de ver que as leis vêm de onde? Do legislativo, né? E depois vai para o judiciário, depois volta para o legislativo, para ir para o executivo, para ver se passa ou se não passa. A coisa é tão simples que para eles atrapalha, né? Você vê as leis que não pegam, as leis de papel, que fica só no papel, e o pequeno é que sofre essa pressão toda, além dele ser leigo, né, não ter recurso e sofrer o impacto da diversidade do seu trabalho pela sua sobrevivência. Aí tu ainda recebe uma lei canalha, omissa, com os nossos legislativos e, obviamente, a justiça com a balança e com a espada e com aquela venda, né? Que é até uma simbologia muito bonita, que explica, de fato, que não estou vendo nada, a balança não vai funcionar e a espada é para enfiar no pequeno. Porque você não consegue enfiar a espada no grande. Então, o que acontece? As nossas populações desassistidas, né? Nós temos a melhor assistência técnica sobre a agricultura quase que do mundo, que é a Emater, Embrapa e algumas outras. Aí vem uma Monsanto, vem uma Sangena, vem algumas outras aí, que faz o quê? Passa por cima da estratégia desses órgãos nossos, o judiciário não apoia, o legislativo não está nem aí, e a coisa acontece. Basta ver o Deserto Verde, que está chegando aí norte e noroeste, a gente sabe por quê, né? Com influência de quem criou a lei, depois fez uma velocidade em cima do próprio trabalho, e agora acabou de abrir a porteira, né? Porque estão perdendo lá no Espírito Santo, que vão ter que devolver as terras para os índios. Agora, devolver a terra para os índios como? Se está cheio de agrotóxicos, lençol freático contaminado, que eu tive lá, e a gente quer fazer várias punções de escala para dentro do solo, para tirar as camadas onde estão poluídas. Os rios, todo contaminado por causa da própria prefeitura e da própria empresa Aracruz Celulose. Aí, como é que esses pequenininhos, desassistidos, vão ter apoio? A não ser que tenha um promotor, né, no Ministério Público que compre essa briga. Mas quando a briga é muito grande, ele não aguenta comprar. Sabe por quê? Porque ele vai ser promovido daquela pasta para uma outra vara, para uma outra situação. E aí entra um novo promotor para assumir toda aquela bagagem, todo aquele processo no armário e tudo, e fica tudo quando era antes da Terra de Abrantes. Pois é, estamos com o programa Onda Verde Petroleira. Nesse programa recebemos a visita do ambientalista Sérgio Ricardo. Sérgio, a gente está tocando em vários assuntos. Eu não poderia deixar de tocar no seguinte assunto. Está chegando aí a expectativa, inclusive, de que já nesse ano de 2008 o PAC
né, programa de aceleração seja implantado. A gente fica com um pé na frente e outro atrás. Se por um lado a gente precisa realmente de trabalho, desenvolvimento e de refazer, né, o nosso parque industrial, enfim, né, que está extremamente sucateado, vários setores da nossa economia sucateados, por outro lado fica também a angústia de que isso possa trazer algum tipo de mazela para o meio ambiente. Né? Como é que você vê isso aí? Dá para confiar num PAC que não vá, de alguma forma, já piorar mais a situação do jeito que já está? Candal, você veja bem, qual é a história do Brasil? O Brasil é um dos países do mundo que teve mais ciclos de desenvolvimentistas. Nós mesmos aprendemos na sala de aula que a extração do pau-brasil, a mineração, a cana-de-açúcar, o café, foram ciclos de desenvolvimento econômico do país, indiscutivelmente. No entanto, a maior parte, todas essas atividades foram feitas com mão de obra escrava, com o extermínio das populações indígenas, a mão de obra escrava, no caso aí, a mão de obra das populações africanas, eram transportadas para cá, enfim, morriam em grande quantidade. Até tem um livro muito interessante, né, que eu acho que muita gente já leu, mas eu sempre recomendo, Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que ele conta essa historinha de forma didática, não só analisando o caso brasileiro, mas de fora. Então, o Brasil não pode dizer que ele nunca teve ciclos econômicos, né? Nós tivemos durante o regime militar, o milagre brasileiro, etc. Agora, esses ciclos têm duas características. Primeira, foram extremamente concentradores de renda. Segundo, foram, além da mão de obra escrava, ou da exploração do trabalho, eles foram extremamente predatórios da natureza. Eu acho que esse é o elemento que os ecologistas trazem para o debate. Nem todo crescimento econômico, ele é distribuidor de renda e é saudável para o meio ambiente. Logicamente, se o meio ambiente está contaminado, a saúde vai ser prejudicada. Então, logicamente, você tem dentro dessa relação de projetos importantes, estratégicos para a economia do país, mas você tem também velhos equívocos. Nós estamos vendo agora a questão, por exemplo, das mega hidrelétricas de volta, né, esse pensamento na Amazônia. Quer dizer, um país como o Brasil, que é capaz de você gerar energia do lixo, do esterco de porco, do sol, bioenergia, da biomassa em geral. Quer dizer, o Brasil tem um potencial, não existe no mundo todo um país que tenha uma situação mais privilegiada para isso. Mas, logicamente, que os mega empreendimentos é que movimentam as grandes empreiteiras. E eu deixar aqui claramente, são essas grandes empreiteiras que financiam o parlamento. Entendeu? As eleições, nós estamos aí. Você, quando abre a contabilidade dos partidos e dos que são eleitos, os camaradas são eleitos com 2 milhões, 3 milhões de reais. Ninguém ganha do seu salário durante 4 anos esse recurso. O que mais tem no Congresso é lobista, né? Exatamente. Então, esse é um problema. No caso do Rio de Janeiro, nós temos umas coisas complicadas nesse pacto. Por exemplo, nós temos a questão da usina nuclear Angra 3, que é um grande equívoco, enfim, o Brasil andando para trás. Tá? Comprar submarino nuclear. Esse é um aspecto. Nós temos aqui também umas intervenções que eu acho que elas são importantes, mas em termos das prioridades, eu acho que estão equivocadas. Por exemplo, há necessidade, por exemplo, do saneamento e de política habitacional na região, por exemplo, do Complexo Alemão, de Manguinhos, o próprio Pavão e Pavãozinho, que ontem visitei lá a comunidade do Pavão e Pavãozinho, a questão do PAC lá. No entanto, essas obras que estão prometidas aqui, chamadas PACs Favelas, o Candal, eles não têm uma agenda ambiental. Eles não, por exemplo, o que está previsto, sabe o que é? Fazer mutirões. Maquiagem. Que parece até uma coisa engraçada. Mutirão para plantar árvore pelas comunidades. Vamos falar aqui, a gente sabe que a maior parte dessas árvores se perdem. Segundo, dependendo da comunidade. Chegam lá, de repente. Dependendo da comunidade, é inapropriado, enfim. Então quer dizer o seguinte, agora não está se enfrentando a questão do lixo, por exemplo, da reciclagem, a questão da educação ambiental, isso não está na agenda do PAC. Então acho que esse aqui é o grande equívoco. No caso do PAC do alemão,
tem uma questão séria que vão consumir uma montanha de dinheiro para construir um teleférico. Não existe. Tá certo? Aqui entre nós, o povo trabalhador, sofrido, que está sendo vítima do caveirão todo dia, do desemprego. Vendo o filminho lá de Medellín, gostou do teleférico de lá, achou que podia fazer. Dá para lavar também. dinheiro, é diferente. Isso aí custa dezenas de milhões. No caso de Manguinhos também tem uma equipe, quer dizer, vão fazer uma elevação da via férrea para atender o interesse da Vale do Rio Doce para despejar minério no Porto do Rio. Sabe quanto é que é essa brincadeira? 167 milhões. Então, você imagina, 167 milhões, você poderia fazer saneamento de dezenas de comunidades no Rio de Janeiro, questão habitacional, que é uma crise muito grave. Então, se pegar esse dinheiro todo e tirar o armamento das favelas, pois é, então, seria bem mais barato? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo com muita preocupação esse discurso ufanista, o desenvolvimento, o crescimento econômico, etc e tal, porque isso, em geral, no Brasil, não trouxe distribuição de riqueza e nem melhoria de qualidade de vida para o trabalhador e, como nós estamos discutindo aqui, trouxe muita poluição. Então, eu acho que a gente vai ter que buscar um certo equilíbrio, porque as elites que comandam o país e a economia têm uma visão da economia ainda contra a natureza. Isso não é uma questão que muda da hora para o dia. Eu acho que o que é fundamental é exatamente a iniciativa como essa aqui, que vocês, da Rádio Petroleira, porque nós precisamos colocar um debate mais sério nos meios de comunicação sobre o que é desenvolvimento econômico, o que é crescimento econômico. Que fica aparecendo, por exemplo, a Vale do Rio Doce, lá com essa dragagem, essa lama contaminada que estão jogando lá na Baía de Sepetiba, prometeu 20 mil empregos. Todo mundo bateu palma. E na prática hoje, ela desorganizou a cadeia produtiva da pesca que emprega ali 3 mil a 5 mil pessoas, que é uma atividade familiar. Eu vou aproveitar esse gancho aí que você está falando aí, ali, da Baía de Sepetiba, para puxar aí um assunto que também é extremamente importante e que mexe muito aí com comunidades aí, que é a questão da Engar, né? Aquele passivo, né, monstruoso da Engar mercantil ali também, que contaminou a Bahia, enfim. Estão se pensando aí em indenizar, né, as comunidades que ficam... Não, essa é a nossa proposta de muitos anos. Estamos movendo 2 ações para indenizar os pescadores. Agora, semana passada, a grande imprensa publicou uma matéria que, olha o que está tramado. O governador Sérgio Cabral e o governador Aécio Neves se uniram para criar o tal do Porto de Minas. Uma saída ao mar para Minas Gerais. E essa saída ao mar é exatamente usando o terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados da Engar Mercantil, fica ao lado do Porto de Sepetiba. Para isso, está marcado agora para 15 de abril o leilão da Engar. No entanto, Candal, e é isso que a gente está questionando... E o passivo dela? O argumento... Tem que perder tudo. O argumento deles é que a venda do terreno descontaminaria a área, o que é relativo, porque a conta que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente fez é de apenas 20 milhões de reais. Ora, você encontra contaminante da Engar até em frente à Ilha Grande hoje em dia. A poluição, por exemplo, existe um laudo dentro da Procuradoria da República que diz o seguinte, que a ostra da Baía de Sepetiba, Candal, você pode comer entre 4 a 5. Mais do que isso, você pode ter problema. Problema é sério. Está escrito lá dentro. E sabe de quem é esse laudo? Da própria CSA, que é a Vale do Rio Doce. Não é nem um laudo independente. Então, quer dizer, se os próprios caras estão admitindo que a ostra está com contaminação... Pode comer 4 é porque, na verdade, não pode comer nenhuma. Exatamente. Né? Agora, não deve comer nenhuma. O bom senso diz que se a... E não é só a ostra, não. É os peixes e tudo. Agora, qual o problema? O pescador está sem trabalho. Teve uma queda da produtividade pesqueira e há a questão da contaminação. Agora, o mais grave disso... Como é que o poder público vê isso, essa história? Como é que a gente pode inserir esses caras nessa conversa, hein? Vigilância sanitária. A questão hoje toda é o seguinte. As informações de UFRJ, de Fiocruz e tal, atestam que a Baía de Sepetiba já está contaminada. Então, há uma questão do seguinte. A Engar é uma massa falida, né? A empresa foi à falência e deixou lá um passivo. Qual o problema? É que, pela lei de falências, os pescadores só podem ser indenizados se o Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro,
reconhecer que houve um impacto social. Só que aí é que está o problema. Então, vão alienar o bem da Engá até o dia 15. Isso não vai acontecer se a gente conseguir uma intervenção na justiça, estamos trabalhando para isso. Os pescadores vão fazer mobilização nos próximos dias em relação a isso. Por quê? Porque existe um documento dentro do processo da gestão da ex-governadora Rosinha que não reconhece o impacto sobre a pesca artesanal. Reconhece o problema ambiental, mas não reconhece o problema social. Então, o que pode acontecer? O patrimônio ser vendido e o pescador não ser indenizado. E, de uma forma leviana, o atual governo do Estado está indo para a grande mídia dizendo que vai indenizar os pescadores. E não é verdade, sabe por quê? Porque não tem os recursos. O recurso, a lei de falência é clara. Primeiro, quem recebe? Ministério do Trabalho. Os trabalhadores. Só uma perguntinha, só para me situar, você desculpe a minha ignorância, mas no governo anterior não existia uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente, não né? Existia, sempre existiu. O ex-secretário era o vice-governador Conde. Mas não era só era de meio ambiente com outra coisa. O maior câncer do meio ambiente é a tal da FEMA. Lá atrás já era câncer. Como é que está isso? E de um governo para outro houve uma melhora? A secretaria existe, a FEMA foi criada em 75, a secretaria existe há muitos anos. Há muitos anos. Não é nova. O que está acontecendo hoje é que, no caso da Engá, houve um acordo dos dois governadores para vender o terreno e condicionar essa venda à descontaminação da área. Mas sem reconhecer que houve impacto na pesca na pesca artesanal. Esse é que é o grande problema, porque a lei de falência ela é clara. Primeiro você tem que pagar as dívidas trabalhistas. Segundo, os impostos, INSS, financiamentos públicos, etc. e tal. E não BNDES, incluiu, tem recurso do BNDES, tem recurso do BMG de Minas Gerais, tem outros bancos. Essas falências são propositais, são criminosas. Essa falência foi uma falência armada. A empresa, nos anos 80, ela começou a surgir denúncia de contaminação dos trabalhadores. Na época. Internamente. Inclusive mortes, pessoas contaminadas, isso é uma coisa muito conhecida em Itaguaí. O vapor da queima da fundição e tudo. Os resíduos, inclusive, eles estavam querendo. Tinha gente que queria comprar. Os japoneses, por exemplo, se interessaram em comprar aqueles resíduos, aquela montanha de resíduos que ainda tem até lá hoje. Não é a troco de nada, que o japonês não vai botar prego sem estopa. A China também está interessada. Enfim, aquele resíduo, ele contém muito zinco, que hoje no mercado internacional está elevadíssimo o preço. No entanto, requer um processo de industrial, de reciclagem, rescaldo, que não é uma coisa tão simples, entendeu? Então, o importante disso tudo é o seguinte, é que nós estamos diante de um grande passivo ambiental, que é a Engá Mercantil, um problema grave, problema de contaminação química, um leilão marcado para abril, que vai alienar esse bem, e os mais afetados, que são os pescadores, estão fora do negócio. Então, nós estamos movendo uma ação, essa ação tem 4 anos, e ela está hoje com a juíza Salete Macalós, em que nós estamos esperando que até o leilão haja uma decisão no sentido de vincular, de obrigar impedir o leilão até que haja o reconhecimento disso. Agora, esse reconhecimento ele depende do governo do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que na gestão da governadora Rosinha, ela encaminhou um documento em que admite o passivo ambiental. Mas por que admite? Porque a FEMA, o IBAMA e a Prefeitura são réus do processo. Então não tem como o Estado dizer que não houve um impacto ambiental. No entanto, é perverso no momento em que há uma transação... Contraditório, inclusive. É uma transação comercial que o terreno vale entre 120 a 200 milhões de reais. É uma transação comercial milionária... E o pequeno pescador que for prejudicado está fora dessa brincadeira. Então, mais uma vez o que a gente falou lá atrás. É um processo de luta intensa que vai ocorrer. Na própria segunda-feira nós temos o encontro dos pescadores com a procuradora Gisele Porto. Enfim, nós estamos caminhando porque é fundamental que também as vítimas da poluição ambiental elas comecem a lutar por esse ressarcimento. É isso que é feito no mundo todo. Se você foi contaminado numa fábrica, um determinado produto ou uma substância te contaminou, uma comunidade foi afetada pela poluição atmosférica, um vazamento
de produtos químicos no meio ambiente, no rio, contaminou o manguezal, esses grupos sociais devem procurar, Candal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as universidades para ver se produz informação técnica e reivindicar a reparação dos danos causados. Desses danos. Perfeito. Esse é o programa Onda Verde Petroleira. Estamos recebendo o ambientalista Sérgio Ricardo, gestor ambiental e ecologista. Participação perene de Davi Ribeiro, da ONG Sentinela Ambiental. Davi, quer fazer alguma pergunta ao Sérgio Ricardo? A gente já está chegando ao final desse nosso programa e eu também tenho ainda notícias aqui ambientais para passar para os nossos navegantes. É bom lembrar que o tema não se esgota aqui. Sérgio, é muito pouco tempo, a gente tem muita coisa para falar, inclusive eu quero abrir espaço para você falar um pouco mais também da atuação como ambientalista e num programa só fica meio que apertado, a gente vai deixar você à vontade aí para escolher o melhor momento. Quero passar a bola aqui para o Davi. Davi. Não, nosso maior interesse agora, já que a gente está aqui numa rádio, internet, e que são poucos os ouvintes, mas são os ouvintes já intelectualizados, participantes e tudo, era saber, já que você esteve dentro de casa, no Legislativo, Sérgio, como que realmente e que interesse existe da Comissão de Meio Ambiente da Alerj, como, no meu ver, nunca funcionou. Olha, o parlamento, né, você tem as comissões temáticas, comissão de transporte, saúde e tal. No caso da Comissão do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, ela tem um papel importante, que é subutilizada. Por quê? Porque a Comissão de Meio Ambiente, ela tem acesso a todos os estudos de impacto ambiental. Tá? E esses estudos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma verdadeira uma fábrica de repetição dos mesmos estudos. São estudos extremamente frágeis, que omitem informações. O órgão ambiental, que é a FEMA, no caso, faz exigências bastante superficiais. Enfim, não analisa com profundidade o impacto ambiental dos empreendimentos. O período que eu tive na Comissão de Meio Ambiente, os principais estudos de impacto ambiental aqui do Rio de Janeiro foram analisados, tá? E toda a análise dele, além de ser apresentada nas audiências públicas, foram encaminhados com cópia ao Ministério Público. E todos eles eram extremamente críticos, cobrando, por exemplo, o cumprimento da própria legislação ambiental. O próprio estudo de impacto ambiental não leva em conta nem a lei ambiental. Olha que loucura. Muito menos o impacto sobre a saúde humana e etc e tal. Os riscos, a questão do risco, por exemplo, a maior parte do nosso estudo de impacto ambiental não tem análise de risco. Dos riscos. Que é uma coisa séria. Bom, o que aconteceu, Davi, a gente sabe que a gente responde pelo período que a gente está à frente das coisas. Eu quero dizer o seguinte, depois da minha saída, você pode prestar atenção que foi um período em que os licenciamentos ambientais aqui no Rio de Janeiro mais apodreceram. Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo de impacto ambiental analisado, depois que eu saí da Comissão do Meio Ambiente, que tenha sido crítico aos empreendimentos. Isso é um problema muito sério. Tanto na gestão do deputado, que hoje é secretário de Meio Ambiente, como na atual gestão, que você basta ver os piscinões, né? E várias outras atividades. Os piscinões, eles não tiveram nem estudo de impacto ambiental. Quer dizer, nem ambiental, nem social. Nem social. E apregoam como se fosse a salvação, e até pessoas foram beneficiadas a nível de voto, de publicidade, de marketing político, que hoje você está vendo aí os piscinões, né? Quer dizer, é interessante, né, Sérgio? Na realidade, que a gente está na labuta lá, não sei quantos anos, e sabe que essas coisas não funcionam muito bem, né, Sérgio? Você vê os resíduos sólidos, você vê outros produtos das outras fábricas, do pão e várias outras, que muito pouco beneficiou tanto o meio ambiente quanto o social. É verdade. O que eu acho importante é o seguinte, a gente fica se perguntando como é que o cidadão pode participar disso tudo. Eu acho que essa que é a grande... que é uma enxurrada na mídia cotidiana, os problemas ambientais, o planeta derretendo. 1 bilhão de pessoas... Cara, a China vai explodir daqui a pouco, rapaz. 1 bilhão de pessoas hoje moram em área desertificada. O crescimento econômico de países, assim como a China... Bom,
Eu tenho uma notícia boa aqui, será que vocês vão gostar? Aí notícia boa tem prioridade, então dá a notícia. Olha, os fabricantes, né? Isso aí inclusive dá tema de um programa. Para você ver que cada notícia que a gente dá aqui, dentro do meio ambiente, a gente vai embora. Agora, os fabricantes agora poderão ser obrigados a recolher os pneus usados, né? Já nessa Isso sempre existiu. Mas isso já existe. Pois é, fabricantes, importadores e revendedores de pneus podem passar a ser obrigados a recolher e dar destinação final aos pneus usados quando os produtos não forem mais reutilizáveis. Projeto de Lei 2205 de 2007, do deputado Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, tramita em regime de urgência na Câmara, juntamente com o projeto de lei 1259/95 do deputado Pedro Novaes, do PMDB do Maranhão, que trata da reciclagem de pneus inservíveis, e o projeto de lei 203/91 do Senado, também referente ao assunto. As propostas serão analisadas por uma comissão especial. Bom, se aprovadas, terão de ser votadas pelo plenário. Quer dizer, não é boa notícia nenhuma, porque isso daí já está desde 91 que tem lei e ninguém faz nada. Tem uma coisa que está aprovada. Você sabe que o pneu, mesmo sendo descartado, ele entra em composições de várias outras matérias-primas. Ele não precisa ser jogado no mar para extrator de peixes ou defesa de pesqueiro. Não é só pneu não, né? Eu acho que todos os produtos fabricados como embalagem, os fabricantes deveriam ser obrigados a recolher essas embalagens. Pior dela é a pilha. Então, por exemplo, é muito legalzinho, né, ter o leitinho na caixinha, mas eu ainda sou do tempo que da garrafinha fazia menos impacto ambiental, não é isso? Uma caixinha daquela tetra com 4 camadas ali, aquilo para se desfazer... demora muito. Demora muito, né? Não, mas é exatamente isso que eu acho que a gente precisa conversar com o ouvinte, né? Porque a gente fica pensando, de quem é a responsabilidade pelo destino final dos produtos que nós consumimos, né? Consumo consciente. Será que é você que está produzindo muito lixo, navegante? Será que é você? Exatamente. Quer dizer, a responsabilidade final é dos produtores. São os produtores responsáveis por dar o destino final. Por exemplo, a embalagem dos refrigerantes, que é um problema gravíssimo hoje, por exemplo, né? Inclusive provocando a questão das inundações. Tal. Não é maior o problema, porque a miserabilidade é tão grande e tem os irmãos catadores metendo a mão na massa. Muitas vezes a massa não está nem tão... E que ainda são discriminados pela sociedade. Exatamente. Na faxina da natureza. Então é uma loucura. A pobreza acabou ajudando a evitar um problema ambiental maior, né? Agora, sobre essa questão dos pneus, isso não é nenhuma novidade. Está provado, Candal, uma coisa engraçada. É o tal no parlamento, aquela máxima de pouco que se cria e muito se copia. No parlamento isso é ampliado. Isso é lei, né? Essa lei pega. Essa lei pega. O camarada entra e começa a copiar um monte de lei que já existe. Por exemplo, eu não vi até hoje uma lei... Para mostrar trabalho que não apresenta, né, na realidade. Eu não vi até hoje uma lei que proíbe, por exemplo, a importação de pneus. Um dos grandes equívocos da atual política ambiental, do governo federal, enfim, foi exatamente ter liberado as portas do nosso país para esse lixo industrial. Né? Imagina quanto interesse econômico existe no Brasil ser um dos países que recebe milhões de toneladas de pneumáticos. Isso é uma coisa muito, muito séria. Então, eu acho que esse deveria ser o foco, porque se a gente der destino final, e você sabe que esse material... Parece que o foco é outro, parece que o foco é de dengue, né? Porque quanto mais pneu tem descartado, né? Mais ajuda. Candal, você imagina só, se o Brasil, e esses pneus, eles são reciclados. Então, se o Brasil fizer o seu dever de casa, que é reciclar o pneu que utiliza, nós vamos muito bem. Se o Brasil avançar futuramente... Em proibir importação... outra coisa, para ter políticas de transporte que não seja apenas do rodoviarista, por exemplo, investir na revitalização do trem, o transporte aquaviário, diversificar a matriz de transporte, nós também vamos ter um consumo menor de pneus. Basicamente, todo o transporte no país é feito por caminhões, inclusive transporte de carga. E nesse caso... A política de estrangulamento a partir dos anos 50 da malha ferroviária. Acabou o trem, né, o velho trem, o saudável trem. E você veja bem o que acontece. Nisso, o transporte de cargas no mundo todo é feito por container,
da sua grande maioria. O Brasil ainda está transportando, às vezes, um produto que é fabricado no Pará, vem bater no Rio de Janeiro ou em São Paulo, queimando combustível. Quer dizer, o balanço energético disso é nulo. É uma coisa terrível. É muito impactante. Então, eu acho que essa é uma outra coisa. E a outra, o Brasil parar de receber. O Brasil não pode ser a lixeira do planeta, entendeu? Já houve época que o camarada do diretor do Banco Mundial dizia: manda lixo tóxico para o Brasil, que lá no Brasil as autoridades aceitam. Né? O pneu é exatamente isso. Agora, eu acho que isso requer também uma maior consciência da nossa população, e eu acho que a Rádio Petroleira está fazendo a sua parte, né, difundindo a informação ambiental, mas requer também uma organização social maior. Eu torço muito para que um dia, por exemplo, o movimento sindical, que é tão forte no Brasil, já foi mais, mas é forte ainda, ele coloque algumas questões dessas mais na sua pauta. Não estou falando especificamente de sindicatos petroleiros. Os petroleiros do Rio de Janeiro, não é porque eu estou aqui na casa não, viu? Tem um monte de amigos aqui não. Os sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro é um dos poucos sindicatos, né, Davi? Que está presente em diversas lutas sociais. Mas nós temos milhares de sindicatos que não debatem o meio ambiente. Que não debatem, e pelo contrário, viram as costas quando você chama para o meio ambiente é o consumo, é a produção, né? Exatamente essa a política mais geral. Você imagina o descarte da Constituição Civil. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a presença do ambientalista Sérgio Ricardo, gestor ambiental e ecologista, fundador e membro do Fórum do Meio Ambiente e Qualidade de Vida do Povo Trabalhador da Zona Oeste, da Baía de Sepetiba e também da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Sérgio, muito obrigado pela tua participação. A gente está chegando ao final do nosso programa. Davi também, nosso companheiro e sempre alerta aqui com a gente nas questões ambientais. Gostaria de deixar o microfone aberto para a consideração final dos dois companheiros, por favor, antes de encerrar. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade, né, que é a forma da gente se comunicar com um âmbito maior e mais rápido, e deixar aí a Sentinela Ambiental, sentinelaambiental@yahoo.com.br. Para qualquer dúvida, a gente recebe também alguns e-mails e tenta responder na medida do possível. Sérgio Ricardo. Bom, eu quero dizer que é uma satisfação reencontrá-lo, Candal, um amigo de longa data, e parabenizar os sindicatos petroleiros por essa rádio petroleira, porque essas mudanças que são necessárias nas políticas ambientais, elas dependem necessariamente da democratização da informação ambiental. Tá certo? E nós sabemos que não será o sistema dominante, nem as elites que comandam o país que vão fazer isso. Tá? Vão ser os movimentos sociais, as comunidades que precisam se organizar e lutar por essa democratização da comunicação, essa verdadeira reforma agrária do ar que o nosso país tanto precisa. Então, é uma grande satisfação estar aqui e esperamos aí, vou também deixar um e-mail, né? A gente está aí, participa de debates, palestras, nós temos alguns artigos que estão circulando, agora tem um artigo nessa revista, esse boletim do PAX, em que a gente está discutindo a questão das políticas ambientais e o desenvolvimento econômico. O e-mail é srverde@uol.com.br. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, ambientalista Sérgio Ricardo. Antes de terminar, o governo libera aí a comercialização de milho transgênico. O governo brasileiro autorizou na tarde de terça-feira, dia 12, a produção e comercialização de 2 sementes de milho transgênico. O Conselho Nacional de Biossegurança, o CNBS, composto por 11 ministérios, decidiu por 7 votos contra 4 autorizar a comercialização da semente da Bayer, mais resistente a herbicidas, e da semente da Monsanto, mais resistente a insetos. Bom, essas são as primeiras liberações de comercialização de milho transgênico no país, e até hoje apenas a soja geneticamente modificada era liberada no Brasil. Quer dizer, uma notícia muito triste, e a gente encerra esse nosso programa Onda Verde Petroleira com a seguinte reflexão: se dá 10 passos para frente e 100 para trás, né? Depois de mais de 8 anos de luta contra os transgênicos,
a gente é obrigado, no final de um programa de meio ambiente, dar uma notícia triste como essa. Porém, é uma notícia que faz você, internauta, refletir sobre a sua responsabilidade no cuidado com o planeta, no cuidado com o meio ambiente. Eu sou Nato Candal, com a técnica de André Cunha. Esse foi mais um Onda Verde Petroleira, com a participação de Davi Ribeiro. Estaremos de volta na próxima quarta-feira aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania, música, informação e prestação de serviços. A Rádio Petroleira apresentou Programa Onda Verde Petroleira.